Oi, oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda, vocês pediram e estou aqui para mais um vídeo do quadro Os Contos Mais Perturbadores da Literatura. Tô muito feliz que vocês curtiram. Indicação de 3 contos e os 3 contos têm um lado fantástico que mexe muito com o imaginário, com a fantasia. São histórias que de alguma forma mexem com uma ilusão interior, assim, com um desejo, com uma expectativa. Sempre deixo todos os nomes, os detalhes, os links de onde encontrar tudo que eu cito aqui na descrição e também tem um guia na minutagem para facilitar. Aproveita e deixa um like no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e pode me acompanhar nas redes sociais que é @dricheck em todas elas. Vou começar com ela, Louisa May Alcott, que é uma autora que ficou bastante conhecida com o livro Mulherzinhas, que é um marco na literatura. E ela escreveu muita coisa mesmo, e hoje eu trago um conto de horror dela, de 1869, chamado Perdido numa Pirâmide. Inclusive foi um dos primeiros contos a mencionar e a desenvolver a maldição de uma múmia na literatura. A maldição dos faraós, as múmias, tomam conta do imaginário popular há tempos. Muitos escritores, Mark Twain, H.P. Lovecraft, usaram tumbas, mistérios do Antigo Egito em suas histórias. Mas veja só que a contribuição da Louisa May Alcott, que foi anterior a deles, ficou perdida aí, injustamente. Com isso, eu achei muito boa a sacada do título do livro que eu vou indicar, que esse conto está presente na antologia Mais Mortais que os Homens, obras-primas do terror de grandes escritoras do século XIX. Eu postei até no Instagram porque eu estou completamente obcecada, fascinada, apaixonada por esse livro. Ele foi publicado no ano passado pela editora Jangada e é um verdadeiro tesouro. Não, sério, tem uma seleção fantástica aqui de autoras clássicas e uma compilação de raros contos de terror. Eu já falei que eu sou colecionadora de antologias e toda aquela coisa, eu amo muito contos e muitos deles se repetem em coletâneas. E é algo que não acontece aqui. Pelo contrário, porque esses contos aqui você não encontra em nenhum outro lugar. É realmente uma preciosidade. Eu não tô nem falando do gráfico, que também é um espetáculo, mas eu tô falando assim de curadoria, as redescobertas de autoras e histórias que são pouquíssimo conhecidas. E aí, além dos textos, dos contos, o livro também traz informações, uma ficha sobre a vida e a carreira literária de cada uma. Sério, era uma obrigação minha indicar esse livro aqui. Olha o tamanho, tem acho que 650 páginas, já tô marcando, tô doida. Ainda não li todos os contos, mas assim, gente, eu não conhecia a grande 80% eu não conhecia e eu não tinha em nenhuma coletânea que eu tenho aqui. Pensa numa antologia essencial para quem já gosta ou para quem quer estudar, se embrenhar no gênero, na literatura em geral. Não tenho mais o que falar. E voltando ao conto da Alcott, que é Perdido numa Pirâmide ou A Maldição da Pirâmide, na história, a Evelyn, ela fica curiosa com uma caixinha de ouro meio envelhecida assim, e pergunta ao seu noivo, Paul, o que tem dentro dessa caixinha. Ele já responde meio tenso e diz que são sementes de uma planta desconhecida do Egito. E disse que a história de como ele as conseguiu era muito estranha e se ele contasse para ela, era algo que iria assombrá-la. Pois, obviamente, ela, assim como eu, vai querer ouvir essa história. Paul e seu professor fizeram parte de uma expedição para o Egito para explorar pirâmides. E aí ele vai contar toda a experiência soturna, entendeu? Uma experiência sinistra que eles tiveram até chegar às sementes em questão, que obviamente eu não vou contar aqui. É múmia para um lado, é fogo no sarcófago em outro, é um verdadeiro resgate. Daí, depois de ouvir toda essa história aterrorizante dele, ela pergunta, e se a gente plantasse essa semente para ver o que brota? Prontamente, a ideia é repreendida pelo Paul, mas vamos ver o que vem por aí. Vocês plantariam uma semente dessa, gente? Porque eu não plantaria, não. Eu sei que eu não contei o que aconteceu, mas quando vocês lerem, vocês me respondam, por favor. É um conto curtíssimo, tem de 10 a 12 páginas, então não dá pra falar mais que isso. Mas assim, toda a evolução, as descrições. Eu gostei muito da descrição dos detalhes, principalmente das que estão relacionadas à semente.
Depois vocês vão me entender. Próxima indicação, seguindo aí a mesma vibe de uma possível maldição, a mão do macaco ou a pata do macaco, dá pra encontrar nessas duas versões. É um conto escrito em 1902 pelo W.W. Jacobs. É um conto fácil de encontrar, eu acho que tem em outras coletâneas. Estou aqui presente com a minha querida Contos de Horror do Século XIX. É uma publicação da Companhia das Letras. Já falei sobre ela aqui, eu amo demais essa antologia, foi um dos meus primeiros contatos com a literatura, de uma forma geral. Na história, uma família muito humilde ali, pai, mãe e um filho jovem adulto, estão em casa tranquilos, de boa, numa noite fria, quando de repente alguém bate a porta. Eles até acham meio estranho porque eles moram afastados, não estão esperando ninguém, mas enfim, era um homem, um soldado que era conhecido da família e eles não se viam há muito tempo. Recebem a visita, oferecem refeição, toda aquela coisa, conversa vai, conversa vem, um golinho daqui, um golinho dali. Esse cara me saca, presta atenção, de uma pata de macaco empalhada que realiza 3 desejos, né, de quem a estiver portando. O cara me saca uma pata de macaco ali, no meio da noite. Esse moço, esse rapaz, tinha feito os 3 pedidos dele e depois ele podia passar a pata para outra pessoa para fazer mais 3 pedidos e assim por diante. Aí esse cara deu uma de maluco e atirou a pata no fogo, porque tava frio, tinha uma lareira, sei lá o que que era, e disse que não queria se responsabilizar por nada que pudesse acontecer. Primeiro ele oferece, depois ele tira. Aí o pai da família fala, o que você tá fazendo? Deixa aí que eu vou ficar com esse negócio. O que a gente conhece muito bem aqui nesse canal, que é o momentos antes da merda acontecer. A família tinha uma hipoteca pra pagar. E aí o filho sugere, papi, por que você não pede 200 libras para quitar a dívida? O requinte do meu vocabulário, né, para com o século XIX é uma coisa assim impressionante. Como ninguém tava fazendo nada, por que não fazer um pedido à toa para uma pata de macaco possivelmente enfeitiçada, né, gente? Pedido feito e nada acontece. Largaram a pata ali de lado e foram dormir. E aqui eu solto a mão dessa mão de macaco para vocês lerem e descobrirem o que acontece a partir de então. Eu amo esse conto, é um teor macabro, uma sensação constante de calafrio. Ele vem como uma espiral de acontecimentos, uma mistura de mistério com curiosidade e descrença, uma oposição entre o real e o fantástico, que é uma coisa que acontece também no conto que eu indiquei anteriormente. Tem ali por um lado o comum, o cotidiano de uma família recebendo uma visita, e por outro lado o fantástico revelado nessa possibilidade de realização de um desejo através da mágica. Teve várias adaptações para o cinema, para o teatro, para a TV. É uma história que repercute, é um conto que inspirou muito a literatura de terror, essa coisa de ter um pacto, uma troca. Tem aí um grande exemplo de um livro muito famoso, de um escritor muito famoso, que tem um filme inspirado muito famoso, que por isso que eu não vou falar qual que é, porque se alguém conhecer a história, já vai ali dar uma associada com a história do conto e pode estragar. Mas quando vocês lerem o conto, vocês vão entender. Ou podem vir me perguntar que eu falo. A última indicação é um conto de 1832 chamado O Olho Sem Pálpebra, escrito pelo Philaret Challa. Uma indicação que não é apenas minha, como também de Ítalo Calvino. Está presente aqui no Contos Fantásticos do Século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. É uma publicação da Companhia das Letras. O autor é francês, vocês viram que eu fiz aqui o sotaque para falar o nome dele, mas a história se passa na Escócia, numa noite de Halloween. Um grupo de pessoas ali, todo mundo comemorando, bebendo, comendo, fazendo brincadeiras, simpatias. O personagem central desse conto, chamado Jock, ele deu uma reacendida nessa noite de Halloween. Ele havia vivido ali muito tempo entristecido depois que ficou viúvo, se martirizava muito, oh meu Deus, o que eu fiz de errado para minha esposa, sendo que era um cara que tinha um ciúme exacerbado, inescrupuloso, ficava perseguindo a mulher. Bom, só sei que bebida vai, bebida vem, eles vão começar a fazer umas simpatias, vão começar a pedir pra ver coisa, e ele vai enxergar umas coisas ali. E assim, é uma loucurada desenfreada, criaturas, visões, pessoas, álcool, descrições que mexem demais com a imaginação.
Nossa, essa cena, de como compor essa cena, eu queria ver por outra pessoa, não só pela minha cabeça. Esse conto é o conto mais longo desses que eu mencionei na lista de hoje. Eu acho que ele tem cerca de 30 páginas e ele parece o mais difícil de falar sobre, tanto pela narrativa, que é uma grande sequência de acontecimentos, quanto pelo meu receio de estragar a sua experiência de leitura. Então eu vou optar por não falar mais do que isso, mas o que eu posso dizer que na verdade é como o Ítalo Calvino já introduz, a imagem dominante é um perturbador pesadelo psicológico, que é um olho escancarado, sempre à espreita, sem nunca perder de vista. Mexe muito com o imaginário do leitor, superstições, lendas, variações de histórias que trazem um mesmo significado. Sabe fábula que quando você termina de ler você já automaticamente entende qual que é a moral da história? Lendas, contos, histórias que são aí propagadas com o mesmo significado, que é bastante evidente quando você termina de ler. Essas foram as 3 indicações do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Gente, olha só que coisa, os 3 são vermelhos, tons terrosos. Lembrando que todos os nomes, detalhes e links estão aqui na descrição. Se vocês forem ler algum desses contos, me marquem, que eu quero saber. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima. Aqui estão outros 2 vídeos que talvez possam te interessar ou te perturbar, que é o que eu mais faço por aqui. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho, fica à vontade, que uma coisa que tem a rodo neste canal é perturbação.